Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa primeira aula da disciplina de circuitos elétricos e eletromagnetismo, tá? O tema de hoje é carga elétrica. Bom, o que nós vamos ver ao longo desse ano inteiro nessa disciplina, né? Basicamente, nós vamos ver os conteúdos no primeiro bimestre de eletrostática, né? Todos os efeitos de carga em repouso. Depois vamos ver a eletrodinâmica, né? Que aí vai ficar bem conciliado com os temas que vocês vão ver ao longo do curso de eletroeletrônica. No terceiro bimestre, nós vamos ver um pouco da relação do magnetismo e como que se relaciona com a eletricidade, né, formando o eletromagnetismo, e concluindo, então, no último bimestre, com tópicos de física moderna e contemporânea. Tá? Bom, antes disso, eu sei que, como é nosso primeiro ano juntos, né, então vamos fazer uma pequena revisão rápida aqui sobre alguns conceitos da matemática que vamos precisar usar rotineiramente, tá? Basicamente a definição de potência, né? Então, se nós temos um número elevado a um expoente n, tá? Isso equivale a multiplicar n vezes aquele número que se nós chamamos de base, tá? E se o expoente então for negativo, isso é uma relação inversa. Isso significa que a gente vai colocar ele numa fração do denominador, tá? Elevado ao mesmo expoente n, agora com sinal contrário de positivo. Então, veja, temos um A elevado a menos N, equivale a nós fazer o recíproco, né, o inverso disso, 1 sobre A elevado a N positivo. Grave isso daqui, porque muitas vezes a gente vai precisar usar esse princípio, tá? Outra coisa importante que nós vamos precisar usar é o expoente racional, né? Um expoente aqui fracionário. Então, sempre quando tivermos uma base, um número qualquer elevado a m sobre n, né, uma fração, isso equivale a gente fazer uma raiz, né? Veja que o n está no denominador, ele vai virar raiz, tá? Então, se o n for igual a 2, vai virar uma raiz quadrada. E o número que está no numerador, ele vai ser o expoente, tá? Então, sempre gravem também essa outra regrinha que nós vamos usar bastante, tá? E algumas regrinhas também básicas de potência, isso daqui vai ser útil porque muitas das contas que nós vamos fazer vai envolver várias potências, tá? Então, se você aprender essas regrinhas na cabeça, vai ficar mais fácil, até meio rápido de você fazer as contas, né? Então, por exemplo, se eu tenho a multiplicação de dois números na mesma base, é a mesma coisa de manter a base e somar os expoentes, tá? Aqui está multiplicando, mas é somar os expoentes, tá? Se eu tiver uma razão dividindo aqui dois números com expoente com a mesma base, eu vou subtrair. Então aqui eu vou somar, tá? Aqui é uma soma e aqui é uma subtração. Se eu tiver um expoente de um número que já tem um expoente, tá? Então, o que isso equivale a fazer? Aí sim eu vou multiplicar os expoentes, tá? Então, se eu tiver um número aqui 3 e aqui elevado ao número 2, eu simplesmente vou multiplicar 3 vezes 2 e manter a base, tá? Aqui, da mesma forma, se eu tiver uma multiplicação dentro do expoente, a mesma coisa eu posso separar essa exponenciação aqui em dois fatores, tá? Mantendo a mesmo expoente. Se eu tiver uma fração, eu também, então, posso manter a fração com os mesmos expoentes, tá? Separado aí do parênteses. E aí, outra coisa para gravar, que qualquer número natural diferente de zero, né? Cujo expoente é zero, igual essa última linha está mostrando, é igual a 1. Então, qualquer número diferente de zero, onde o expoente é zero, vai ser igual a 1. Então, essas regrinhas gravem elas, porque nós vamos usar elas bastante, tá? E aí nós temos outra revisãozinha de base 10, tá? Porque esse é um expoente importante, quando eu tenho uma base 10, ele é muito usado na física porque ele vai mudar ordens de grandeza. Ele não muda o número em si, mas a ordem de grandeza do número. Então, eu posso escrever números muito grandes ou números muito pequenos, simplesmente usando expoente na base 10. Então, por exemplo, um 10 elevado a 1 quer dizer que eu vou replicar uma vez o número 10, isso daqui vai ser o 10. 10 elevado a 2, eu replico 10 duas vezes o número 10. 10 vezes 10, que vai dar 100, né? 10 elevado a terceira, replico 3 vezes o número 10, vai dar 1000. E assim sucessivamente. Veja que interessante que quando eu aumento o expoente na base 10, eu estou aumentando o número de zeros. Ó. Elevado a 1, 1, 0. Elevado a 2, 2, 0. 3, 3, 0. E assim sucessivamente.
Então, quando eu faço uma base 10 elevada a um número n qualquer, eu só coloco n vezes o número zero, tá? Então, isso daqui é uma regrinha importante. E lembrar que quando tiver um expoente zero, o resultado é 1, tá? Quando o expoente for negativo, lembra que tem aquela regrinha do inverso, né? Então, 10 elevado a menos 1 equivale a 1 dividido por 10 a 1, que é 1 elevado, dividido por 10 vai dar 0,1, tá? 10 elevado a menos 2, então eu divido aqui por 10 elevado a 2, vai dar 1 dividido por 100, 0,01. E assim sucessivamente, menos 3, menos 4, menos 5. Repare que eu aumentando o expoente negativo, é a mesma coisa de eu andar com a vírgula, os algarismos, né, eles vão andar para a direita e a vírgula eu ando para a esquerda. Então, veja, menos 1 é como eu pegar o número 1, andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,1. Menos 2, eu pego o número 1, ando com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,01. Veja aqui, ó. 0, uma casa, 1, uma casa. 10 a menos 3, eu ando três casas, né? Então, 1, 0 e 0 e coloco a vírgula. Três casas para a esquerda. E assim sucessivamente. Veja, com o expoente negativo, eu estou deixando o número cada vez menor. O expoente positivo, na base 10, eu deixo o número cada vez maior. Ok? Então, isso aqui também vai ser muito usado, porque a gente vai tratar tanto de coisas muito pequenas quanto de coisa muito grande ao longo do nosso curso, tá? Bom, outra coisa importante é que na física, né, temos algumas grandezas que cada uma leva uma unidade de medida, tá? Porque muitas grandezas na física você precisa denotar por unidade. Porque um número é uma coisa abstrata da matemática. Eu preciso de notar se um comprimento está em metros, em centímetros, se uma temperatura está em graus Celsius, Kelvin, enfim, tá? Então, a unidade de medida na física é muito importante, tá? Então, as grandezas, algumas não têm unidade, né, mas são casos peculiares, mas a maioria delas você precisa denotar por uma unidade de medida. Nunca esqueça a unidade de medida, porque se você me dá somente um número como resposta, isso daqui é uma coisa abstrata da matemática. Na física, a gente precisa de uma unidade de medida, tá? E como vocês vão ver na parte técnica, na parte laboratorial, muitas medidas que a gente faz, nós expressamos como um algarismo significativo, é um número que a gente tem certeza, e é uma incerteza. E uma incerteza, por exemplo, imagine que eu vou medir o comprimento de uma mesa, eu meço, ela tem 50 centímetros. O meu colega mede, vai ser 51. O outro mede 49 centímetros. Então, a gente consegue afirmar que o tamanho da mesa é 50 centímetros, com uma incerteza aí de mais ou menos 1 centímetro. Isso fica muito claro naquelas medidas de opinião, de estatísticas de eleição. Então, o candidato está com tantos por cento do voto para mais ou para menos, tá? Então, aquilo lá é uma faixa que a gente tem de confiança dos resultados, tá? Nós não vamos trabalhar muito aqui nessa parte teórica, mas quando vocês estiverem lá na parte laboratorial, isso vai ser importante. E outra coisa importante é a notação científica. Isso aqui a gente vai usar bastante, porque qualquer número, a gente pode expressar um número muito grande, 1 milhão de coisas, né? Escrevendo vários zeros toda hora, redigindo 1 milhão, tá? Ou a gente pode colocar numa forma reduzida, que vai usar menos caracteres, tá? Então, a forma reduzida é a notação científica. Então, a gente vai ter um número A, tá? Esse daqui vai ser um número, geralmente é um algarismo significativo, vezes uma base 10, lembra que eu falei que a base 10 ela muda somente a ordem de grandeza, não muda o número em si. E o B aqui, ele vai simbolizar a ordem de grandeza. Então, se o B for positivo, o número vai ser cada vez maior. Se o B for negativo, vai ser cada vez menor, ok? Então, a notação científica, ela veio para facilitar o nosso trabalho, tá? E no campo da eletroeletrônica, muitos equipamentos, né? Imagina, você tem dispositivos muito pequenos, imagine você escrever toda hora vários zeros para expressar uma resistência elétrica de um resistor, por exemplo, tá? Às vezes o fabricante fica muito complicado. Então, usando a notação científica, ele reduz o número de caracteres para representar determinada grandeza. A gente vai ver que algumas situações eletroeletrônicas isso ainda não é suficiente. Então, a gente precisa usar prefixos, que aí facilita ainda mais a vida do fabricante, tá? O sistema internacional. Então, falando em grandezas físicas,
Acontecia que antigamente cada povo tinha uma unidade. Por exemplo, medidas de comprimento. Os britânicos tinham uma unidade de medida, os americanos tinham outra, tá? Então, quando eles iam comparar uma unidade entre si, era muito complicado. Então, houve uma convenção, tá, na França, que determinou o Sistema Internacional de Unidades, que expressa todas as unidades da física, tá, em apenas 7 unidades fundamentais. Então, todas as outras são derivadas dela, tá? Algumas vão receber nomes especiais, tal, mas todas podem ser obtidas a partir dessas unidades fundamentais, tá? Então, quais são elas? Medidas de comprimento. A unidade base do comprimento é um metro, tá? E o símbolo é m. Então, quando vocês fizerem as contas, o símbolo da unidade de comprimento vai ser um metro. Veja que áreas, volumes, a gente tudo deriva a partir do comprimento em metro, tá? Massa. A massa, a unidade básica é o quilograma. Aqui é uma pegadinha, a gente fica pensando que é a grama, tá? Que é o grama, né? Desculpa. Mas a unidade básica é o quilograma. Então, 1.000 gramas, ou quilograma, é a unidade base de massa. Tempo é uma outra unidade fundamental do sistema internacional e ela não é dada em horas, dias, semanas, anos. A unidade base dela é os segundos, tá? Isso daqui vai ficar muito fácil porque quando vocês forem resolver exercícios, às vezes é muito comum o aluno errar a ordem de grandeza, tá? O modo mais fácil de você evitar erros é trabalhar sempre no sistema internacional. Com isso, você não corre o risco de você errar ordens de grandeza do seu resultado, tá? Continuando, a corrente elétrica é uma unidade base aqui que vai definir toda a questão de eletrostática e eletrodinâmica, tá? Então, em vez de expressar em termos de carga elétrica, a gente expressa como um ampere, que é a corrente elétrica. A gente vai ver mais para frente o que significa isso, tá? Uma escala de temperatura, usamos a temperatura Kelvin, que se vocês vão ver no terceiro ano, mas a escala Kelvin é uma escala chamada absoluta porque ela não depende de nenhuma substância, tá? É por isso que a gente não usa como sistema internacional a escala graus Celsius, por exemplo, que depende dos pontos de ebulição e fusão da água, tá? E a quantidade de matéria, isso daqui a gente usa bastante na química, tá? Quantos átomos, quantas moléculas a gente tem em um determinado recipiente, a gente usa um mol, tá? E por último, esse a gente não vai trabalhar muito, uma intensidade luminosa, usamos o candela, tá? Então essas são as 7 unidades base, tá? E as outras unidades são derivadas dessa. E aí, como eu falei a questão dos prefixos, veja, para um fabricante de um dispositivo semicondutor ou um resistor, que é tamanho bem pequeno, micrométrico, tá? Ou até chegando em nanômetros, fica muito complexo você colocar uma unidade de medida, né, o valor, e nesses números muito grandes ou muito pequenos aqui, tá? Porque eles vão consumir muitos caracteres, você não tem todo esse espaço para gravar no seu dispositivo eletrônico. Então, uma alternativa foi usar a notação científica, com base 10, tá? Mas mesmo assim, imagine, ó, para representar 1 milhão, tá? Então, temos aqui, ó, o mega, que significa 1 milhão. Temos 3, 6, 7 caracteres, tá? Usando a notação científica, a gente consegue representar esse número com 3 caracteres, ó, 1, 0 e o 6 como expoente, tá? Mas muitos dispositivos ainda fica muito pesado para você colocar todas essas marcações no chip. Então, o prefixo é uma letra que vai simbolizar uma ordem de grandeza, um expoente, tá? Então, veja, no caso aqui do mega, em vez de colocar 3 caracteres, eu vou colocar um só, uma letrinha M, que vai simbolizar 1 milhão, tá? Então, os prefixos, eles são úteis por causa disso. Pode não parecer, mas nós usamos ele a todo momento, tá? Existem várias ordens de grandeza com vários tipos de prefixos, mas dentro da nossa disciplina a gente vai trabalhar com apenas 6, tá? Indo para cima, ó, o primeiro deles é o quilo, onde a gente vai representar com um casinho, ele significa 1000 vezes maior, tá? Um fator de 10 à terceira. Onde que nós usamos isso? Quilômetro, quilograma, tá? Isso daqui é muito comum para a gente. Subindo, então, 1000 vezes maior para 1 milhão de vezes maior, temos o mega, que significa 10 à sexta, tá? Então, nós representamos isso por um M maiúsculo. Isso daqui vai ficar bem claro em questões de energia, potência, tá?
Então, veja, essa letrinha aqui, ela vai acompanhar a unidade de medida, e quando você vê essa unidade de medida, você já tem que se tocar que significa essa ordem de grandeza, porque muitas vezes nos exercícios vai ter que fazer, transformar a letrinha em expoente, tá? E aí você vai partir para as contas. Continuando, se tivermos 1 bilhão de vezes maior, temos o 10 a nona e temos o giga. Esse giga, aí vocês vão já é comum para vocês na questão de informática, memória, disco rígido, memória RAM, tá? E até computadores também chegam em tera, que é 10 a 12. Na parte de eletroeletrônica, nós vamos trabalhar bastante com quilo, mega e giga. Os demais para cima, a gente não vai usar muito, porque geralmente eles envolvem informática e escalas astronômicas, tá? Então temos o peta, o hexa, tá? Mas não se incomodem com eles. Agora, indo para o mundo pequeno. 1.000 vezes menor, né? Temos o 10 a menos 3, representamos como milho. O milho também é comum para a gente, um Mzinho, né? Temos um mililitro, miligrama, tá? Então, é comum para a gente usar esse prefixo. Temos 1 milhão de vezes menor, temos o 10 a menos 6, que significa essa letrinha grega aqui, que é o Mi, tá? E ele simboliza um micro, escala microscópica, tá? Então, significa 1 milhão de vezes menor. E aí, se nós formos 1 bilhão de vezes menor, temos o 10 a menos 9, que aí já estamos na escala nano. Escala nano a gente vai ainda também ver que alguns dispositivos eletrônicos possuem grandezas nessa ordem, tá? Então é mais o milho, o micro e o nano. Com exceção de capacitores, que os capacitores geralmente eles ficam da ordem de pico, tá? A gente vai usar mais o milho, o micro e o nano. O pico é 10 a menos 12, tá? Mas é somente mais o caso de capacitores que nós vamos usar, tá bom? Então, prefixos métricos, tentem sempre ter isso em mente, tá? Vamos agora continuar, iniciar, né, os nossos estudos de eletrostática. Por que estudar eletrostática? Os fenômenos elétricos, tá? Porque eles estão acontecendo na natureza. Num dia de chuva, num dia de trovão, aquela descarga elétrica, né, o raio que a gente vê, ele nada mais é que uma corrente elétrica, tá? Então, os fenômenos elétricos, eles acontecem na natureza, e a história mostra que quando o homem conseguiu ter o poder de manipular a eletricidade, isso trouxe uma melhora significativa na nossa qualidade de vida. Imagine você vivendo sem eletricidade, tá? Sem qualquer tipo de material elétrico, sem Wi-Fi, tá? Então, veja que nossa vida de hoje, você não conseguiria, inclusive, ver esse vídeo sem eletricidade, tá? Então, nossa vida hoje é moldada pela eletricidade, tá? Mas para entender a eletricidade, a história mostra que nós precisamos entender um pouco da matéria, tá? Nós vamos ver os modelos atômicos em mais detalhes no quarto bimestre, quando estivermos estudando física moderna e contemporânea. Então, aqui vamos fazer um breve resumo, tá? Lá na Grécia Antiga, as primeiras teorias da matéria, ela veio com Aristóteles. Ele propõe um modelo bem interessante, baseado nos 5 elementos, né? São 4, água, ar, fogo e terra, que seria moldava os movimentos subcelestiais, né? O movimento da Terra. E os movimentos celestiais era gerado por um quinto elemento chamado quintessência, que é o éter, tá? Mas, assim, depois veio o aluno e o professor, o Demócrito, o Leucipo, tá? Que eles já moldaram, tiveram uma ideia assim, uma ideia mais realística do que é hoje, né? Eles pensaram assim, se eu pego, sei lá, um pedaço de madeira e divido em dois, aí eu pego a metade e divido em dois, vou dividindo esse pedaço de madeira, vai chegar uma unidade básica que eu não vou conseguir dividir. Isso eles chamaram de átomo. Átomo em grego aí significa não divisível, tá? Então eles foram o primeiro que proporam isso. Veja que aqui nós estamos na época da Grécia Antiga, né? Século V a.C. Aí nós damos um grande salto até para o século XIX, que é em 1803, tá? Por que a gente dá todo esse salto? Por conta da Idade Média. Aí, com as aulas de história, vocês vão ver que a Idade Média foi um momento complicado para o avanço científico, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas no século XIX, então, o John Dalton, ele propõe um modelo de esferas rígidas para o átomo. Os átomos seriam esferas mesmo, porque ele considerou que as esferas é um formato geométrico que conseguiria ocupar o melhor volume, né,
de um determinado espaço, e aí ele propôs então que o átomo seria uma esfera, uma bolinha de bilhar, tá? E com esse modelo ele explicava muito bem a estequiometria de diferentes tipos de moléculas, substâncias, tá? Então cada átomo seria uma bolinha diferente, de cor diferente. Por exemplo, a água, H2O, seria é, duas bolinhas de hidrogênio, uma bolinha de oxigênio. Então você conseguia trabalhar com estequiometria em química muito bem. Mas ainda havia alguns tipos de experimentos que não conseguia esse modelo explicar. E foi em 1897, né, que o J.J. Thomson ele fazia experimentos com tubo de Crookes. Eu vou detalhar melhor no quarto bimestre isso daqui para vocês, mas aí ele já propõe um modelo que é chamado de pudim de passas, tá? Ou seja, o átomo seria como se fosse um panetone, né? É um pão, um bolo recheado aí de esferas. Detalhe, aqui ele detectou, então ele detectou uma nova partícula que seria o elétron. Então, para manter a neutralidade, o bolo, o pudim, ele seria um caroço maciço de cargas positivas e com pequenas esferas ali negativas incrustadas ao longo do volume inteiro da esfera, tá? Esse é o modelo de pudim de passas. E aí, só que aí lá no século XX, que aí a gente já vai dar um pulo para 1911, tá? Esse cara, o Ernst Rutherford, ele já fazia um experimento muito famoso, que é o de bombardear folhas finas de ouro, tá? Também vou detalhar melhor no quarto bimestre, mas veja que ele viu que grande parte do átomo é um vazio, tá? E aí ele propõe o seu modelo atômico nuclear, ou seja, o átomo ele seria um grande vazio, teria um núcleo no centro e seria positiva e as cargas negativas rodeariam ao em volta desse núcleo, tá? Esse sistema dele, esse modelo, também é chamado sistema planetário, porque ele fez uma interessante analogia com o sistema solar, tá? O Sol como núcleo e os planetas orbitando em volta. E aí, em 1913, só que esse modelo dele ainda não obedecia tinha alguns problemas com a física clássica. E aí, em 1913, Niels Bohr ele propõe o seu modelo, tá? É um modelo semiclássico. Eu vou explicar melhor no quarto bimestre por que ele é semiclássico. Porque ele já vem com algumas ideias inovadoras aqui que a física clássica não permitiria, tá? E ele vem com a ideia de quantização de órbitas, tá? Esse é o modelo mais adequado para a gente estudar. E é ele que a gente vai usar para estudar a eletrodinâmica, tá? E aí, em 1925, aí temos esse Sommerfeld, que ele fez um pequeno refinamento no modelo de Niels Bohr, que aí ele prevê, ele usa alguns conceitos de Einstein, de relatividade, aí ele prevê a estrutura fina, tá? Que também é importante aqui na eletrodinâmica. Mas, para o nosso estudo, né, o modelo de Bohr e o de Sommerfeld, aliados os dois, tá, é suficiente. Depois deles, teve os modelos baseados em mecânica quântica, né, que é os modelos de Schrödinger, mas aqui a gente não vai ser relevante para a gente. Então, os modelos, principalmente o modelo de Bohr, a gente já vai conseguir fazer uma descrição muito boa de como que funcionam os dispositivos eletrônicos, tá? Aí andando, só resumindo o modelo de Bohr, então, o que nós temos? O modelo de Bohr, então, nós temos um núcleo. Hoje nós sabemos que ele é composto por prótons e nêutrons, tá? Temos e a eletrosfera aqui rodeada por elétrons. Como o átomo é neutro, então o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, tá? E outro detalhe, aqui vem a questão moderna do modelo de Bohr, é que as órbitas são quantizadas. Então o elétron ele só pode ficar nessa órbita rodeando aqui ou nessa outra aqui, tá? Ou ainda nessa. Ele nunca vai ficar rodeando, circundando aqui o núcleo numa órbita intermediária. Então as órbitas, e essas órbitas têm a ver com energia, a gente vai ver também mais detalhes no quarto bimestre, mas essas órbitas, então, elas só possuem valores específicos. Então não é qualquer órbita que o elétron pode circundar o núcleo, tá? E essas órbitas a gente chama de camadas. E elas têm o nome, partindo da primeira até a parte mais externa do átomo, começamos a chamar por K, L, M, aí vai N, O, P, e paramos no Q, porque já cobre aí toda a tabela periódica, tá? E aí, quando a gente junta com o modelo de Sommerfeld,
vemos que existem subníveis dessas camadas que são, nós damos o nome de S, P, D e F, tá? E aí uma outra questão importante é, com exceção de alguns elementos, mas a ideia é que o átomo ele sempre vai tender a fazer ligações, e aí que gira a questão de ligações químicas, tá? Para manter essa última camada aqui com 8 elétrons, tá? É a chamada teoria do octeto. A gente não vai ver tão aprofundado aqui, mas em química vocês vão ver melhor isso, tá? E é importante essa camada de valência, que é a partir daqui que a gente vai definir quem é condutor, quem é isolante, tá? E outra coisa que vai ser importante quando a gente chegar nos estudos de ondas eletromagnéticas, dispositivos ópticos eletrônicos, é que o elétron ele pode pular de camada. E esse salto da camada tem a ver, então, com transferência de energia, tá? Mas aqui também vai ser um assunto mais para o quarto bimestre, tá? E veja, esse carinha aqui, o Linus Pauling, ele foi muito importante porque a partir desses agrupamentos de níveis e subníveis, ele fez um método mnemônico, tá? Ele fez uma distribuição e aí ele conseguiu ajustar a tabela periódica feita anteriormente por Mendeleev, e aí ele começou a agrupar elementos com as camadas de valência em comum. E aí a gente tem então a nossa tabela periódica, tá? E aí veja que os materiais condutores, a gente vai aprender mais para frente, né, no quarto bimestre, por que, que os metais eles estão mais localizados nessa região em amarelo. E por que, que eles são condutores, ok? Seguindo agora, vamos efetivamente entrar no tema da aula de hoje, que é a eletrostática, tá? Então, todos os efeitos elétricos giram em torno da carga elétrica. Mas o que é carga elétrica? A verdade é que os físicos não sabem muito bem definir. A gente sabe que é uma propriedade intrínseca da matéria, mas a gente ainda não sabe muito bem o que ela é. Só a gente sabe que as partículas possuem essa propriedade, tá? A unidade padrão dela é o Coulomb, então sempre tenham cuidado com as unidades de medida, porque vai entrar várias unidades aqui, é muito fácil confundir, tá? Então, unidade padrão de carga elétrica é Coulomb, tá? E aí, veja, quando a gente chegar no quarto bimestre, a gente vai abrir esse leque, mas até lá, a gente vai trabalhar com 3 partículas subatômicas. O núcleo, que é composto por próton e nêutron, então a massa dos dois é bem semelhante, difere um pouquinho entre si, mas vamos chamar de um. A carga elétrica relativa, vamos colocar o próton, vai ser mais um. O nêutron não tem carga elétrica, é nulo, tá? E da eletrosfera vamos ter o elétron com uma terceira partícula. A massa dele é muito pequena, é 1,836 menor que do próton e do nêutron, tá? E a carga elétrica dele relativa vai ser menos 1, tá? Então a gente vai trabalhar mais com essas 3 partículas por hora. E a carga elétrica, ela tem propriedades. São 3 propriedades. E aí eu gostaria que muita atenção aqui, tá? Primeiro, a carga elétrica é quantizada, ou seja, quando eu vou eletrizar, vou colocar carga elétrica num corpo, ou eu vou fazer uma corrente elétrica, eu sempre vou ter um mínimo de carga que é transferida. E esse quantum de carga é a carga elétrica fundamental E. Ele é uma constante fundamental e a medida dele vai ser 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. E veja que é um valor muito pequeno, tá? Então, quando eu vou eletrizar um corpo, quando eu coloco elétrons nele, eu sempre eu estou multiplicando essa carga elétrica fundamental, tá? Aqui a gente vai considerar que ela não é divisível, tá? Então, sempre um corpo, a carga Q maiúscula de um corpo total, né? Vai ser sempre um múltiplo N aqui, que é um número inteiro, dessa carga elétrica fundamental. Veja que, como ela é quantizada, o N ele nunca vai ser fração, ele sempre vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, assim por diante, tá? Eu falo isso porque geralmente, porque quando a gente chegar no quarto bimestre, nos modelos de quarks, a gente vai assumir que ele pode ser fracionário. Mas para os estudos de eletroeletrônica, lembra, o átomo de Borg é suficiente. Então, a gente vai considerar que a carga elétrica não é divisível, tá? Ela é quantizada. A carga também é polarizada. Em que sentido? Temos cargas positivas e negativas. Isso é totalmente diferente da gravitação, que a gente só tem uma massa positiva, tá? E por conta disso, como temos carga positiva e negativa, vamos ter atração e repulsão, dois tipos de interação, tá? E conservação, no sentido que a conservação é um dos pilares da física, tá? É uma das leis que
difícil de ser quebrada, violada, tanto na escala astronômica quanto na escala atômica, tá? Então, se nós estamos eletrizando, se eu faço um processo de eletrização em um corpo, eu nunca vou criar ou destruir cargas. Ou seja, se eu tirar 50 elétrons de um corpo, eu vou ter que colocar no outro corpo 50 elétrons. Eu nunca vou aparecer com 49 ou 51, tá? Então, conservação da carga significa qualquer processo de eletrização, a carga inicial é igual à carga final, tá? E aí, esses processos de eletrização envolvem o seguinte: eu consigo transferir cargas de um corpo para outro por meio de três processos, mas preste atenção que quem atravessa um material, né, são os elétrons que estão lá na camada de valência do átomo de Bohr. Então, quem muda são os elétrons, os prótons estão lá ligados no núcleo, tá? Então, veja, quando eu tenho um corpo carregado positivamente, o valor Q dele vai ser positivo, né, maior que zero, quer dizer que ele perdeu elétrons, não que ele ganhou prótons, tá? Então, veja, são os elétrons que se movem, então ele perdeu elétrons, por isso que ele ficou positivo. Se o corpo está negativo, quer dizer que ele recebeu elétrons, tá bom? E aí, os processos de eletrização são basicamente três. Eu posso eletrizar um material atritando, tá? Uma seda com um pedaço de vidro. Aí, e o que acontece? Eu vou ter dois materiais, um com carga positiva e outro com negativa, tá? Então, são cargas opostas. Eu posso fazer por contato, então eu tenho um corpo eletrizado, eu faço contato com outro corpo, vai ter uma transferência de carga, então eu vou ter dois corpos com a mesma polaridade de carga. Ou posso fazer por indução, que é sem tocar. Então eu tenho um corpo B, eu aproximo um corpo carregado, mas sem tocar, tá? Então o corpo está negativo, ele vai induzir carga nessa região positivas, mas vai ter um excesso de cargas negativas, porque o corpo, na sua totalidade, está neutro, tá? Aí eu faço um aterramento, ou eu toco nele, transfiro as cargas dessa região, eu vou neutralizar, tá? E quando eu neutralizo só as cargas daquela região, aí em seguida, então eu só vou ter as cargas positivas induzidas em um ponto. Quando eu separo os objetos, eu vou ter o meu corpo B carregado positivamente. Então eu carreguei o corpo B sem tocar no corpo A, tá? E aí eu tenho essa série triboelétrica que ele vai me ajudar, é uma tabela empírica, tá? Que me ajudar quem é condutor e quem é isolante. Por exemplo, se eu atritar o couro com o silicone, nessa tabela aqui ele vai mostrar quem vai tender a ficar positivo e quem vai tender a ficar negativo, ou seja, receber elétrons. Então, se eu atritar o couro com o silicone, o couro vai perder elétrons e o silicone vai receber. Se eu atritar a seda com âmbar, a seda vai tender a perder elétrons e o âmbar vai tender a receber. Tá? Então é assim que você compara a célula triboelétrica, só para saber que se por atrito, quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. E aí, alguns exemplos rápidos, então eu tenho quatro esferas iguais, tá? Aí uma vai estar carregada com uma carga Q, eu faço o contato sucessivo de B com C e D, tá? Com o A que está carregado. Eu quero saber a carga final de D. Então, aqui no começo, ó, eu tenho uma carga Q em A e os outras três estão com zero. Se eu faço o contato, veja, a carga é conservada. Só que essa carga Q não é a carga fundamental, é aquele múltiplo inteiro da carga fundamental. Imagine 100 elétrons, 1000 elétrons, tá? Então eu vou fazer um contato de A com B que está neutro. Então, quando eu faço o contato, as cargas elétricas se redistribuem e se dividem na metade. Então, depois, eu vou ter metade da carga Q para cada lado. Faço contato com C, aí, novamente, o Q sobre 2 aqui, ele vai se dividir em 2 novamente. Eu vou ter a quarta parte da carga inicial no corpo A e no corpo B. E no corpo C. E o corpo B ele fica com Q sobre 2 porque ele não participou do processo, tá? Aí eu faço novamente a ligação com D, eu vou fazer uma nova divisão, então eu tenho a oitava parte da carga Q, aqui ficou resquício em D. Então a resposta do exercício é a oitava parte da carga Q. E aí, veja, aí nesse segundo exemplo, então eu tenho um eletroscópio, tá? Então eu faço o seguinte, eu aproximo uma esfera negativa do eletroscópio, aí eu ligo ele, aterro ele, né? E eu desfaço a ligação com a Terra e afasto. Eu quero saber o que acontece em cada operação. O eletroscópio, ele é um equipamento para medir, identificar cargas elétricas. Então, o que ele é composto? Ele é composto por uma bolinha, tá, condutora, amarela,
e embaixo ele é conectado por duas folhas, tá? Então, se as folhas estão neutras, elas vão ficar fechadas. Se elas forem carregadas com a mesma carga, elas vão se repelir, então ela abre. Então, o abrir e fechar das folhas do eletroscópio, você sabe se o corpo, se um corpo próximo está carregado ou não, tá? Então, na primeira operação, eu vou aproximar, o meu eletroscópio ele está neutro, né? Eu aproximo uma carga negativa, então eu induzo carga positiva em cima e nas folhas de baixo fica negativa. Quando eu fazer o aterramento, as cargas negativas de baixo vai ser neutralizadas, né? Ou seja, a Terra vai sugar esses elétrons e aí eu só vou ficar com as cargas positivas. Então, quando eu afasto o corpo, meu eletroscópio vai ficar carregado positivamente, tá? Então, é uma indução, uma eletrização por indução, tá? Gente, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham acompanhado. Até a próxima. Obrigado.